Olá, meus amados do Facebook, também do YouTube. Hoje eu não posso dizer os meus amados lá do TikTok, lá do Caué, não é porque eu não posso pôr esse vídeo no Caué nem no TikTok, porque lá eles não aceitam o vídeo comprido, como nós vamos fazer aqui agora. Então só os nossos amados do Facebook e do YouTube vão poder participar e se alimentar desta palavra que vai ser servida agora. Amém, meus amados? Então sejam todos bem-vindos a esta sala espiritual, né, que se chama a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é assim, é espiritualmente, não é ninguém, a Igreja de Cristo não é mais obrigada a ficar junta no mesmo local, para ter o nome de igreja, pôr a placa lá da igreja. Aonde estiver uma placa lá com o nome de igreja, pode até ser igreja, mas não de Cristo. Então, meus amados, sejam todos bem-vindos. Senta aí no seu sofá, né? Abra a sua Coca-Cola e vamos para cima. Bem, meus amados, o título, o tema do nosso estudo hoje é um pouco complexo, por isso que eu vou apurar um pouco a minha mente. Peço perdão a todos. Alguém que tenha mais da primeira série, peço que me compreenda, né? Que eu só tenho a primeira série, né? Então você que estudou até, sei lá, o segundo grau, quem sabe é um doutor, tá me assistindo, vocês me considerem que eu só estudei a primeira série. Mas nós vamos se desbruçar neste assunto hoje, um assunto complexo, do qual eu vou visitar um pouco a história. Vou visitar um pouco também a cultura daquele povo do qual ocorreu aqui, essa história aqui, né? A história do qual nós vamos se desbruçar a tentar entender. Então, meus amados, o tema do nosso estudo de hoje, que eu também não quero me demorar, as almas debaixo do altar. Esse é o tema do que nós vamos se desbruçar hoje, né? As almas debaixo do altar. Então nós vamos tentar, pelo menos tentar, não custa nada tentar, né? Isso não é mesmo? Então sejam todos bem-vindos, dê um like nesse canal, e principalmente nesse canal do YouTube, Ed em Nova Aliança. Se inscreva nesse canal, para esse canal venha crescer e alcançar, libertar outras pessoas que, assim como eu vivia, algemado nesses canil por aí, né, chamam com o nome de igreja, venham se libertar de tudo isso. Então, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, no YouTube, no Facebook. Eu não vou dizer no Caué, porque eu não sei como é que chama isso aí, porque eles não aceitam vídeo longo, né? Então, meus amados, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia para acompanhar junto comigo. No livro, não podia ser, né? Outro, né? As almas debaixo do altar, que livro poderia ser? Apocalipse, né? Apocalipse no capítulo 6, versículo 9. Vamos iniciar aqui. Nós vamos ler até o 8, mas vamos começar nesse versículo 9. Né? Meus amados, se eu também, já também eu vou entrar neste assunto, né? Nós não podemos esquecer de forma alguma entender que o livro do Apocalipse é um livro que está cheio de palavras, de força de expressão, né? Um livro todo codificado. Então é preciso que nós apure a nossa mente, né? Não em cima de um povo hoje, aonde a igreja está assentada, que é onde a igreja está assentada, em cima de um povo gentil, que não é a mesma língua. O povo gentil não tinha a mesma linguagem do povo judeu, não tinha a mesma cultura do povo judeu. Então é necessário que nós apure a nossa mente
em cima de um costume judaico, de uma cultura judaica. Amém? Então, você já está sabendo, né? Você mesmo sabe que o livro do Apocalipse, ele é muito cheio de palavras de força de expressão e codificado. Então, meus amados, Apocalipse 6, versículo 9, diz o seguinte: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam, né? Então, João, na sua visão, João teve essa visão, né? Na mente de João veio essa visão, né? Dessas almas debaixo do altar. Debaixo do altar. Então nós sabemos que altar não tem gaveta, né? Está debaixo do altar, tapete, quem sabe. Bem, vamos aprofundar aqui. Abra muito bem a sua mente. A palavra de Deus, né? Almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra, né? Aí é só você tentar lembrar quem foi morto por causa da palavra: os profetas, né? Os profetas que foram mortos por causa da palavra, e os apóstolos, né? Os profetas e os apóstolos. Tanto o povo, a igreja, os pastores, eles não conseguem discerminar, essa palavra, discerminar o que é apóstolos de Jesus de Nazaré e apóstolos do Cristo ressuscitado. O povo não sabe. Mas tem essa diferença. Os apóstolos de Jesus de Nazaré, né, que foi levantado depois que ele ressuscitou, mas no corpo de Jesus de Nazaré. Tem esse detalhe aí, né? No corpo, no mesmo corpo de Jesus de Nazaré. Então, esse povo, esses apóstolos que foram levantados através do corpo de Jesus de Nazaré, são os apóstolos de Jesus de Nazaré. Os apóstolos, que no caso Paulo, né, foi levantado através do Cristo ressuscitado, esse não viu o corpo, esse não teve visão de nada, de corpo nenhum. Ele viu uma luz inaccessante. Foi isso que ele viu. Então, esse apóstolo é apóstolo de Cristo. Ele não viu o corpo. Cristo, ele é espírito. Espírito não tem um corpo que os olhos possam ver. Então, os apóstolos que Jesus de Nazaré levantou, eles viram o corpo. Então, não era espírito, era o corpo. Mesmo ressuscitado, mas era o corpo que eles viram. E olho humano não pode ver espírito, meus amados. Então, tem essa diferença que, infelizmente, os crentes não sabem discerninar a diferença. Bem, versículo 10. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, essas almas debaixo do altar estavam levantando um clamor. Então, para começar, nós já vimos que esse clamor aqui é uma força de expressão também, né? Porque quem morre não pode, não fala, não conversa, não conta história. Morreu, morreu. Então, nós precisamos entender que aqui tem uma parte espiritual, né? Clama em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor,
santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Então ele estava pedindo para Deus vingar o que está escrito aqui? Vingar o sangue. Vingar o sangue. Sangue do hebraico, se você fazer uma pesquisa, tiver um pouco de paciência e fazer uma pesquisa no Google do hebraico, o que quer dizer sangue? Quer dizer nefesh, né? Sangue quer dizer nefesh, vidas ou sangue. As duas palavras vai aparecer como nefesh, né? Vida, nefesh. E lá mais na frente nós vamos entender que dá o mesmo tomei e volta, o sangue como vida, trazendo o sangue como a vida do ser vivente, do ser humano. Vida do ser humano, da carne, vida da carne. Essa alma, o sangue é que dá vida à carne. Mas nós temos um espírito dentro de nós. Né? Vamos tentar entender aqui um pouco mais. E soberano Senhor, o verdadeiro, julgas e vingas o nosso sangue, ou seja, vidas, nossas vidas que foram mortos por causa, injustamente, né? Vamos levar a palavra logo direto, que foram mortas injustamente, o tipo de Abel, né, os profetas, injustamente. Então está se falando do sangue, julga o nosso sangue, né? Julga o nosso sangue, ou seja, a nossa vida que foi tirada. Então o sangue está trazendo, você está entendendo o que é o sangue? É a vida da carne humana. Sangue, essa carne humana. Como essa carne humana ela não pode entrar no céu, porque ela pertence à terra. A carne pertence à terra. Então, quando essa carne tomba, o sangue tombou também com ela. Ou seja, a vida da carne tombou com ela. A vida da carne humana. Mas nós temos um espírito dentro de nós. Habita sobre a terra. 11. Nós vamos ler até o 10 só, né? Só até o 10. Em outras passagens nós podemos ler o 11. Então, meus amados, é isso que você está vendo, né? Que o sangue, o livro do Apocalipse, que eu já te expliquei, né? Você não tem como não concordar, né? Que o livro do Apocalipse é um livro cheio de enigma, de código, de palavra de expressão. Porque era assim que o povo judeu se comunicava entre eles. E quem escreveu isso aqui? Um judeu. Toda a Bíblia foi escrita por judeu. Toda a Bíblia. Exceto o livro de Atos dos Apóstolos e o livro de Lucas. Porque quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos foi Lucas. E o livro de Lucas foi ele que escreveu também. E Lucas não era um judeu, ele era um gentil. Lucas era um gentil. Então, exceto esses dois livros, o resto foi tudo escrito por judeu. Então, nós não podemos sair fora, desconsiderar uma cultura judaica. Assim como todos nós, cada país, cada estado tem a sua cultura. E para nós ver agora, começar a ver esses códigos, começar a ver essas palavras, essas forças de expressão, abra sua Bíblia, já está aberto no livro de Apocalipse, né? Estamos no capítulo 6, vai até o capítulo 9. Capítulo 9, versículo do 6 ao 8. Diz assim, ó: naqueles dias os homens buscarão a morte
e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer. Para você entender esse versículo 6 aqui, é necessário. Só ver se ele está aqui fácil. Só um momento. Peraí. Ó, meus amados, não estou fazendo propaganda, tá? Para você entender esse versículo 6 aqui, é necessário que você conheça este livro. Se você não conhecer este livro, você não vai entender este versículo 6. Vamos aprofundar. Porque hoje, mano, ou você entende pela a espada afiada de 2 gumes, que é essa aqui, ou então vai pela minha mesma aqui, ó. Vai nessa. Versículo 6, né? Estamos no versículo 6. Acharão, e não acharão, buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Isso aqui é uma força de expressão. Essa morte fugirá deles. Você vai conhecer o livro que eu te mostrei. Você vai entender o que esse povo sofreu naquela época, entre o ano 66, entre o meado do ano 66 até o ano 70, o que eles sofreram. Eles queriam morrer. Eles preferiam morrer do que passar o que eles estavam passando. Versículo 7. O aspecto, lá vem os primeiros códigos, né? O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Então, nesse livro aqui, você vai ver quem eram esses gafanhotos. Vamos voltar? No versículo 7, o aspecto dos gafanhotos. Então, João, ele está se referindo, está codificando a palavra, mas os gafanhotos aqui eram soldados romanos. Aqueles que usavam aquela touca. Se você ver, puxar as imagens lá das histórias dos judeus, os soldados judeus, soldados romanos, você vê que eles usavam um capacete, e no capacete tinha uma coisa de cabelo aqui, né? Que ele vai dizer que aqui que é o cabelo de mulher, semelhante à mulher, né? Porque tinha aquelas coisas de cabelo. Então, o aspecto que João estava vendo, ele estava vendo os soldados romanos, aqueles aspectos do soldado romano que preparado para a guerra, como gafanhoto. Por que gafanhoto? Porque eram muitos. Vamos reler de novo, né? Então, muitos versículo 9, né? Então, muitos dentre os povos, tribos, não era aí que nós estávamos lendo, não. Apocalipse 9, 6, eram 6. Aqui, lá em cima. Durante os dias em que profetizaram, eles têm autoridade para fechar esse mesmo que eu estava lendo? Apocalipse 9, 6. Não, já estou no 10 já. Perdão. Isso não está dando certo. Eu já estou lendo 10. É 9. Apocalipse 9, 6. Que nós viramos a página aqui. O aspecto dos gafanhotos era semelhante dos gafanhotos que João estava vendo, um montão de soldados na mente dele, né? Que o aspecto era como gafanhoto, um monte. A palavra gafanhoto, João está se referindo porque era muitos, porque gafanhoto só anda de enxame, né? Enxame que fala, né? De cardume, não sei se é
encheu o cardume. Então, a palavra gafanhoto está trazendo de multidão. Era semelhante a cavalos preparados. Ele está falando dos homens, dos soldados romanos com aquela. É só você puxar a imagem do soldado daquela época, que tinha, além do capacete que trazia aquele cabelo, também trazia, por isso que lá no livro da Apocalipse chama de escorpião, porque eles traziam uma espada, tipo essa aqui, ó, aqui atrás. Por isso que João estava vendo como um ferrão do escorpião. Vai virar uma página aqui. Preparado para a peleja. Na sua cabeça havia como coroas. O soldado romano só aparecia a coroa, o capacete, e eles usavam um negócio de proteção que só aparecia os olhos. É só você puxar as imagens, que você vai ver, vai entender tudo. Havia como coroas parecendo de ouro, aquelas couraças toda enfeitada, né? É só você puxar as imagens. Eu não tenho, além de eu estou aqui sozinho, eu precisava de gente para puxar as imagens e transmitir. Nesse caso eu tinha que usar o meu telão aqui na televisão. Aqui. Havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Aparecia o rosto, mal apareciam os olhos do soldado, o rosto deles, por causa das proteções que eles usavam. Como o rosto de homem. Tinha, vamos ver até o 8, né? Versículo 8. Tinha também cabelos, acabei de falar, cabelos na couraça. Tinha cabelos de mulher. Pareciam, sabe essas mulheres que pegam o cabelo e amarra, faz aquele cocó e fica aquele rabo de cavalo atrás? Era exatamente isso que João estava vendo. E era exatamente assim que os soldados romanos viviam. Tinha também cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes como dentes de leões. Tinha o 9, nós não vamos ler o 9 não, só o 8, você não vai se copidar muito aqui. É só para você, eu só estou abrindo o seu entendimento para você ver o que é o livro do Apocalipse, né? É um livro cheio de enigma, um livro todo codificado, com palavras de expressão. Em Apocalipse ainda, no capítulo 12, vamos ver mais palavras de expressão. Que isso não pode ser real, né? Não pode ser real. Capítulo 12, no versículo 1 e 2, viu-se grande sinal no céu. Esse grande sinal no céu, se você ler aquele livro que eu te mostrei, você vai ver, a história conta dos sinais que ficou sobre Israel no ano 70. Era vários, tipo cometa, vários cometas pequenos, que representavam os anjos da profecia de Jesus, e um cometa grande, tipo uma espada, conta a história, tipo uma espada dessa assim, ó, que rondava toda a cidade de Israel, toda Jerusalém, porque era ela quem ia ser castigada. Para usar no versículo, tá no versículo 1 ainda, né? Uma mulher vestida de sol. Você vê, meus amados, tem como uma mulher se vestir do sol? Se aqui onde eu moro, aqui em São Paulo, hoje até que não foi tanto, mas essa semana teve um dia que parece que estava, você não podia, eu acho que a sensação é que o pneu da moto, quando a gente parava nos farol, o pneu queria ficar grudado no asfalto. Agora você imagina uma mulher vestida do sol. Tem cabimento uma coisa dessa?
É lógico que João está usando palavras codificadas, palavra de expressão, para quem ia essa carta, que era ele está escrevendo 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia, eles lá iam entender. Né? Debaixo, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés. Meus amados, que tamanho que é esse pé dessa mulher? Você vê que não está se falando de mulher aqui. São palavras codificadas. Debaixo dos seus pés. E uma coroa de 12 estrelas. Uma coroa de 12 estrelas. Na lei mosaica, tinha alguma coisa que representava 12? Sim, as 12 tribos de Israel. Então está aqui a coroa. Uma coroa de 12 tribos. Uma nação, né, se eu codificar também, descodificar, né? Aqui está codificado, eu vou descodificar. Uma nação com 12 tribos. Feita com uma nação formada de 12 tribos. Dá certo aqui ou não dá? Dá. 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, quem é essa mulher achando-se grávida? Grita com dores de parto. De que a palavra está se mostrando aqui? De Maria. Que achando-se grávida, quando ela correu para o lado do Egito, ganhou o menino lá para o lado do Egito. Né? Onde Jesus nasceu, lá para o lado do Egito. Sofrendo tormentos para dar à luz. Então, foi difícil para ela correr dos soldados romanos, né? Sofrendo dores do parto, mas chegou Deus, Deus ajudou, né? Chegaram até no Egito. Vamos ler o 3? Deixa eu ver aqui, senão nós vamos demorar muito. Não, aqui não pede para ler o 3. Viu-se também outro sinal. Aqui só vai ter palavra codificada. Vamos ler só o 3, só para você ver, mais palavra codificada. Viu também outro sinal no céu, eis um dragão. Mais uma palavra codificada. Aonde nós ponhamos esse dragão? No imperador. Era ele que dava a ordem para matar. Foi ele que deu ordem para perseguir essa mulher aqui, Maria, que estava grávida de Jesus. Né? Foi ele que deu ordem, que matou um monte de criança, né? Que se não fosse pelas profecias, também tinha morrido, mas a profecia tem que se cumprir. Então, segundo pelas profecias, Maria escapou e foi ter Jesus no Egito. Dragão grande vermelho, você vê, está aqui tudo palavra codificada, grande pelo seu poder, vermelho de raiva que estava do povo, que dizia que tinha ganhado um rei, ia ganhar um rei, com 7 cabeças e 10 chifres, que isso aqui já representa os reinados, né? Na cabeça, 7 diademas. Não, vamos parar aqui, senão nós vamos ter que ler o livro todo. E eu só quero te trazer o seu entendimento para nós chegar nas almas debaixo do altar, porque o nosso assunto hoje é isso, almas debaixo do altar, para você ter o seu entendimento, que o que conta aqui Apocalipse são palavras, na maior parte disso aqui, são palavras codificadas. São palavras que João estava escrevendo aqui, segundo a linguagem judaica, segundo os costumes judaicos, segundo a cultura judaica. Apocalipse, no capítulo 14, Apocalipse 14, versículo 20, está aqui, ó. Versículo 20.
Outras palavras codificadas. Isso não pode ser real, meus amados. E como querem pregar a paz da igreja, esperar tudo isso aqui? Nem nos filmes de Spielberg, aqueles filmes lá de Hollywood, nem naqueles filmes de Hollywood se viu uma coisa dessa. Só na mente dos crentes que se viu uma coisa dessa. Versículo 20. E o lagar foi, que eu só quero mostrar as palavras codificadas. Palavra, expressão, força de expressão. Para você chegar ao entendimento das almas que nós vamos entrar daqui a pouco. E o lagar foi pisado fora da cidade. O lagar foi pisado fora da cidade. O lagar foi pisado na expressão de morte. Como é que você começar a pisar, você pega, como é que a turma faz? Só quero levar o seu entendimento. Como é que a turma faz com uma pessoa que está sendo, como é que chama a palavra? Linchada, né? E a força de expressão aqui, qual é a força de expressão que está passando a palavra aqui? De uma pessoa que está sendo linchada. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Foi linchado praticamente. Foi linchado. Né? Então tá aqui, ó, tá pisado fora da cidade. Jesus foi morto aonde? Foi linchado aonde? Fora de Jerusalém. Então, meus amados, se nós não olhar com os olhos iluminados, você vai viver aqui um tormento que não vai acabar nunca, porque Jesus não vai voltar para se cumprir isso aqui, ele já voltou, isso aqui já se cumpriu. Fora da cidade, e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, né? Jesus foi sangrento, aconteceu sangue coberto, o corpo de Jesus ficou coberto de sangue. Você está vendo que é só uma força de expressão que João está querendo levar para as igrejas da Ásia. E foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, até o queixo. Pode isso, meus amados? O freio do cavalo, olha a extensão, numa extensão de 1.600 estádios. Você sabe quanto que dá isso aqui? Dá aproximadamente 200 km. Já pensou isso aqui? Quanto sangue? Meus amados, é uma força de expressão que João estava se expressando para que as igrejas da Ásia entendessem. E Apocalipse ainda, no versículo 16, no capítulo 16, versículo 13. Vê aí, abre aí. Aí vem mais outras forças de expressão. Derramou o cesto, a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas se tornaram para que cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Do lado do nascimento do sol. Nós podemos colocar isso aqui em quem? Nos reis, nos 3 reis magos, que vêm do lado do Oriente. Nós vamos no versículo 12, né? Apocalipse 16. Nós vamos for o versículo capítulo 12, nós vamos aqui. Foi, né? Capítulo 12. Agora nós estamos no capítulo 16. Capítulo 16, no versículo 13.
É que eu li o versículo 12 para ele não ficar solto em cima. Versículo 13, e como eu já tenho explicado, vou voltar a explicar. Nós, quando fazemos esse tipo de estudo, é usado várias traduções. Então, de uma tradução para a outra, dá diferença de versículo. Né? Mas eu estou usando a versão aqui de João Ferreira de Almeida, que eu só tenho essa Bíblia. Se eu precisar, quando eu preciso ler outra Bíblia, eu entro na internet e ler uma Bíblia virtual. Então vi sair, versículo 13, vi sair da boca do dragão, da boca da besta, que é o mesmo, dragão e besta é o mesmo, e esse dragão aqui era Nero, e essa besta aqui era Nero. Né? É só você se aprofundar, pesquisar e se aprofundar. Da boca do dragão, deixa eu tomar a garganta já está. Perdão. E da boca da besta, e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhante a rã, mais palavra, força de expressão. Para começar, espírito, olhos humanos não podem ver espírito, né? Que não podemos ver corpo espiritual, olhos humanos não podem. Semelhante a rã. Nós estamos no capítulo 14, né? Não, nós estamos no capítulo 16, versículo 13. Versículo... Nós lemos esse 14 e 15? Do 12, se eu ver se nós lemos. Não lembro não. Volta no capítulo para nós entender essas forças de expressão que João estava pondo aqui, né? Se expressando aqui. Ainda no capítulo 13, no capítulo 12, que nós lemos só o versículo 1 e 2, nós só vamos pular um pouco mais na frente, tá? No versículo 14 e 15. No versículo 14 e 15. Versículo 14. Vamos começar no versículo 13 para não deixar o versículo 13 solto. Versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher. Perseguiu a mulher. Quem foi essa mulher perseguida? Maria. Que dera à luz o filho varão. Pronto. Agora aqui, que nem diz o ditado, lascou mesmo. Por quê? Porque se isso aqui é para os tempos futuros, porque deixa bem claro que esse filho varão é Jesus, então Jesus vai nascer ainda. Você está me entendendo, meus amados? Que o que eu quero que você entenda é que toda a escatologia já foi cumprida. E se nós não respeitar o cumprimento dessa escatologia, nós vamos andar perdidos por toda a nossa vida, nossos ancestrais, nossos filhos, nossos netos, tudo vão andar perdido. Por quê? Nós andamos perdidos, os nossos filhos, nossos netos, seguem os pais andaram perdidos, não é isso que nós vemos hoje? A igreja está andando perdida, porque estão seguindo os pais que viveram perdidos na lei judaica, perdido nas religiões. É isso que eu quero fazer que você entenda. Os filhos é um filho varão. Então, está claro ou não está que esse filho varão era Jesus? Está claro. Então, se isso aqui não aconteceu ainda, Jesus vai nascer ainda. Então, se isso aqui não aconteceu ainda, então os judeus estão certos em dizer que o Filho do Homem não veio ainda, que o Messias não veio ainda. Você consegue, meus amados, entrar nesse raciocínio? Vamos ler o 14? Vamos ler o 14, né? Do versículo 12. Do versículo 12 nós deixamos para trás. Vamos ler até o 15.
Versículo 14. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia. Você vê que é tudo palavras codificadas. Da grande águia, para que voasse até o deserto. Por que essas palavras codificadas? Que Deus ajudou a tirar Maria do meio deles ali, para levar para o Egito. Então, eles não puderam pegar Maria. É como se uma pessoa, se você quisesse pegar um pássaro, ele voasse. Como você ia pegar? Você não podia. Por isso está entrando essas palavras codificadas aqui, que foi dada à mulher, que foi dada para Maria, para que eles fugissem para o Egito, ninguém pegasse eles. Da grande águia, para que voasse até o deserto, né? ao seu lugar. Aí onde é sustentada, é isso aqui mesmo, onde é sustentada, cadê? Onde é sustentada durante um tempo. Quanto tempo Maria ficou lá no deserto, no Egito? Acho que por 3 anos, se não me engano, né? Se não falhar a memória. Ficou sustentada lá. Alguém dando comida para eles. E José talvez fazendo os bicos, né? Depois que... aliás, perdão, eu falei do dragão aqui, dessa época, dessa passagem aqui, né, de Maria, não era Nero ainda, era aquele outro lá, meus amados. Agora não sabe o nome dele, né, que fez, foi quem fez isso aqui, né? Quem perseguiu a mulher não foi Nero. Nessa época aqui, Nero não tinha assumido o cargo ainda. Mas foi ele que foi esse... Ixi, a palavra sumiu de mim. Se eu lembrar, eu falo depois. Né? Durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Acho que Maria ficou 3 anos com José no Egito, 3 anos e meio. Herodes, eita! Até que Herodes fosse morto. Foi ele que perseguiu. Então, esse dragão, nós precisamos colocar a cada tempo da história. Então, esse dragão aqui, representado aqui, esse dragão está representando quem? Herodes. Foi ele que perseguiu as crianças, perseguiu a mulher, perseguiu Maria, né? Foi ele. E depois que Herodes morreu, através do anjo, falou para José voltar com o menino para Jerusalém, porque quem queria ver o fim deles já tinha morrido. Um tempo fora da vista, fora da vista da serpente. Porque a serpente, você vê no tempo de João aqui, ó, já se passaram, já vê gente que vinha, esse povo vinha da onde saiu esse povo? Do Egito. Lá no Egito, eles tinham a serpente como uma deusa. Então, o João, ainda nessa linguagem judaica, está querendo se expressar da serpente poderosa. A serpente do povo egito era uma deusa poderosa. Então, João se expressando na palavra serpente como um poderoso, um homem poderoso, né? Que foi coisa que, como eu falei, isso que eu falei, acabei de falar. 15. Então a serpente arrojou a sua boca atrás da mulher. Quem é essa serpente? Era lá que eu acabei de falar, meu Deus, me ajuda aí. Ele mandou seu soldado percorrer toda Jerusalém, toda aquela cidade circunvizinha, para achar essa mulher que estava grávida, que era Maria, né? Então é a serpente, Herodes, né? Essa serpente aqui João está querendo, esse código aqui, querendo falar de Herodes, que era o imperador da época, né? A mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada para o rio, querendo matar ela, porque se o soldado pegasse Maria, tinha matado Maria, menina, tudo, que ela estava grávida ainda, né? José e tudo tinha sido morto. Então, meus amados, é preciso nós ter
Entendimento, raciocinar, ler, raciocinar, pesquisar e chegar ao entendimento. Que a luz vem. Se nós pesquisar, a luz vem, a luz se acende. Agora sim, vamos pular para Apocalipse 13, nós já lemos. Agora nós vamos voltar para as almas, né? Você já viu que o livro do Apocalipse é todo cheio de enigma, né? Vamos voltar para as almas. Abra sua Bíblia em Gênesis. Gênesis. Gênesis capítulo 4. Eu estou caçando papel do livro está atrás. Pô. É Gênesis, eu estou caçando em Êxodo. Estou procurando em Êxodo, é Gênesis. Gênesis 4. Gênesis 4, versículo 10. Vamos voltar para as almas, para você entender agora. Que alma, essas almas que está falando aqui, é o sangue. E sangue não pode acessar o céu, meus amados. 4, 10, versículo 10. Versículo 10. E disse Deus: que fizeste? Que era essa aqui está falando de Caim e Abel, né? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue. A voz do sangue. Então, o que é que nós vemos aqui? Que o sangue é a vida da nossa carne humana. A voz do sangue, que espírito não tem sangue. A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Então a voz do sangue. Então nós vemos que o sangue é a vida da carne humana, que Abel foi morto injustamente pelo irmão, e o sangue, a voz clama, porque Deus, quando olha de cima para baixo, ele vê vidas somente. Ele vê vidas, ele não vê mortos. Deus nunca, ele mesmo se expressou, ele disse: eu não sou Deus de mortos. Então quando Deus vê de cima para baixo, ele vê vidas. E ele de baixo, ele de cima para baixo, ele está vendo as almas debaixo do altar. E o que, só nós apurar um pouco o raciocínio, o que se pode ter debaixo do altar? Terra. E aonde estava Abel? Debaixo da terra. Então por isso que Deus está dizendo as almas que ficam debaixo do altar, debaixo da terra. Não é o que se tem, não é o que se podia ter debaixo de um altar? Terra. Gênesis. Agora, vá lá em Hebreus. Hebreus, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 4 e 5. Versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício, né, que era no tempo da lei, nesse tempo aqui, né, mas a fé que era uma fé física, uma fé meritória. Então, como Abel ofereceu um sacrifício mais valioso do que Caim, então Deus reconheceu Abel, porque era um tempo de fé meritória. Mas hoje nós não vivemos essa fé meritória. A nossa fé hoje é uma fé dom. Ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pela qual obteve testemunho de ser justo, né? Tendo a aprovação de Deus, quando as suas ofertas
por meio dela também, mesmo depois de morto, você vê, Deus não estava vendo um Abel morto. Deus estava vendo o quê? Um Abel vivo. Estava vendo a vida de Abel, que era o sangue de Abel, né? Que quando fala a vida, que é do hebraico, Nefesh. Você pode ver, você pode pesquisar que você vai ver. Então, ou é sangue, né, que representa a vida do ser humano, ou sangue ou alma. E sem o sangue, a carne humana não sobrevive. A aprovação de Deus, por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Mesmo depois de morto, ainda fala. Você vê que Deus não está vendo um Abel morto, Deus está vendo Abel vivo. Deus não vê mortos, pessoas mortas. Por quê? Ele vê espírito. Quando ele olha de cima para baixo, ele vê espírito, ele vê vidas. E para Deus não tem ninguém como vida, espírito. Então para Deus ninguém morreu. É carne. Agora o povo fica olhando para a carne, não consegue olhar para a vida, tanto espiritual do nosso espírito, como tanto na nossa vida, Nefesh, que é vida humana, do sangue. E sangue não pode acessar os céus. É só o 4 e 5, né? Deus, quando por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. 5, pela fé, Enoque foi, olha uma palavra aqui que eu quero que você preste bem atenção. Outra confusão que os pastores torcem e retorcem. Enoque foi o que, meus amados? Aqui, o que é que está escrito aqui? Enoque foi transladado. O que é transladado? O que é transladação? É eu tirar uma coisa do local e colocar em outro. Isso é transladação. Então Enoque foi o que? Transladado. E o que é que os enganadores diz? Que Enoque foi arrebatado. Isso é mentira. Enoque não foi arrebatado. Elias não foi arrebatado. Elias foi também transladado. Filipe ele não foi arrebatado. Filipe ele foi transladado, tirado de um lugar e colocado em outro. Mas os crentes não se preocupam em ler com atenção, em pesquisar, né? O que é, pesquise no Google aí, o que é transladação. Vai explicar quando se tira uma coisa daqui e põe em outro lugar. E o que é arrebatamento? Uma coisa tomada à força, que é a chamada ressurreição. Não? Tomada à força, o nosso espírito, ele foi tomado à força da morte adiana, que prendia o espírito na cova. Bem, vamos continuar aqui, eu quero terminar isso aqui. Já estamos chegando a 1 hora. Versículo 5. Pela fé, Enoque foi transladado, não foi arrebatado. Transladado. Infelizmente eu vejo doutores da lei, pai da igreja, dizendo que Enoque foi arrebatado. Não, Enoque foi transladado. Transladado é uma coisa, arrebatado é outra. Para não ver a morte. Então Enoque, já profetizando o Apocalipse e também o Apocalipse das águas, né? Então, e pondo a culpa em quem? Nos homens da lei. Então eles queriam matar Enoque de qualquer jeito. Então, para eles não matar Enoque, Deus tirou Enoque da onde ele vivia e levou para outro lugar. Isso é transladação.
para não ver a morte. Não foi, você vê que aqui não foi trasladado, levou aos céus, não, foi transladado, tirado de um lugar para outro. Para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladaram. Transladaram, não foi arrebatado. Transladaram. Como os crentes nos preocupam em ler Bíblia, aceite o que os pastores dizem. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Antes da sua transladação, não foi arrebatado. Levítico, abra sua Bíblia em Levítico. Nós já estamos acabando, meus amados. Levítico capítulo 17, versículo 11. Versículo 11. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: diz agora, versículo 17, versículo 11, deixa eu ver aqui. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: diz agora, versículo 12, eu só marquei o versículo 11. Diz agora a casa de Nebelde, não sabeis o que significa estas coisas? Vocês, pastores, vocês não sabem o que significa transladação? É tirar de um lugar e colocar em outro. Não é arrebatamento. Vocês não sabem o que significa arrebatamento? Tomada à força, do qual o nosso espírito foi tomado da morte. Significa estas coisas? Diz: eis que veio o rei da Babilônia a Jerusalém e tomou o seu rei. E tomou o seu rei. De quem está falando essa palavra aqui, meus amados? Do rei, acho que é o rei Sírio, se não me engano. É rei Sírio. Que o rei da Babilônia levou ele cativo para a Babilônia, né? Tomou o seu rei e os seus príncipes. Então levou o rei, levou um sacerdote não, o profeta Jeremias, se não me engano, né? Jeremias ou Ezequiel, ou foi os dois, um negócio desse aí. Agora está difícil de eu falar com certeza, porque é uma história, né? Seus príncipes o levou consigo para Babilônia. Então, meus amados, nós temos que ler a palavra com atenção, saber o que nós estamos lendo. Eu nem vou pedir para abrir isso aqui, porque nós já lemos aqui Apocalipse 6 até o 11. Então, não vamos convidar, mas nós encerrar, que já estamos com a hora, né? Apocalipse nós já lemos, 6 do 9 ao 11, se quiser você ler de novo aí, né? E para nós encerrar hoje, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 23. Para nós encerrar hoje com todas as sortes de bênçãos. E chega de engano. A igreja de Cristo, ela não pode ser enganada. Mateus 23, do 34 ao 36. Versículo 34. Por isso, eis que eu vos envio profetas sábios. Envio profetas sábios, né? Não é profetas e sábios, não, é profeta sábio. E escribas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis. Aconteceu isso? Não, se nós pegar isso por dia de hoje, nós temos que ignorar a morte dos apóstolos, com exceção do apóstolo João. O resto foi tudo morto dessa maneira, né? A uns crucificareis, no caso de Pedro, foi crucificado.
A uns matareis e crucificareis, e outros açoitareis nas vossas sinagogas. Os apóstolos foram açoitados todos, até Paulo, nas vossas sinagogas. E perseguireis de cidade em cidade. Então, o que é que Jesus está, que é a profecia de Jesus aqui, né? O que é que Jesus está dizendo? Ó, vocês vão se levantar da porta, vocês vão ser mortos, vocês vão ser crucificados, vocês vão ser açoitados. Aconteceu isso? Não aconteceu. E se aconteceu, como é que nós podemos pregar isso no dia de hoje? 35. Para que sobre vós, você vê que Jesus está na conversa aqui, está se pondo na conversa, ele está falando com os apóstolos e está se pondo na conversa, né? Para que você vê que ele está falando com alguém. Esse alguém quem era? Os apóstolos. Para que sobre vós recaia. Você vê que Jesus está fazendo uma profecia dizendo que eles iam ser castigados, eles iam pagar. Eles, os apóstolos mesmo, né? Não só o resto do povo, mas inclusive os apóstolos. Ele está dizendo que vocês vão ser mortos, vocês vão ser crucificados, vocês vão ser açoitados. Para pagar o quê? O sangue dos inocentes que morreram na geração de vocês, né? Morreram do povo de vocês, que mataram eles. Para que sobre vós recaia todo o sangue do justo, todo o sangue justo, né? Para que recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, né? Sobre a terra. Aí ele diz aqui, ó, desde o sangue do justo Abel, né, que foi o primeiro homicídio que aconteceu, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias. Olha, meus amados, vê quantos anos, de quantos anos esse povo Deus ia cobrar, ia julgar eles, ia cobrar eles, desde Abel até Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Versículo 36, arregala os olhos e os ouvidos para este versículo 36. Em verdade vos digo, isso é uma profecia. Jesus é mentiroso, ele não voltou ainda, meus amados. Porque ele está falando de tudo isso que ia acontecer na volta dele. E aconteceu, e cadê ele? Não voltou? Em verdade ou é mentira? Pelo menos eu entendo que é em verdade. Em verdade vos digo que todas estas coisas, todas ou algumas, todas, ia matar os profetas, ia matar os apóstolos, ia açoitarem, ia perseguir, de cidade em cidade. Preste atenção. Todas estas coisas hão de vir sobre a presente. Quando que ele estava falando isso aqui? Lá por volta do ano 32, que diz que ele morreu no ano 33. Lá por volta do ano 33, 32, 33. Que era a geração que eles viviam. E ele está dizendo o quê? Na presente, não é nas futuras. Olha, tudo isso vai acontecer lá quando a guerra de Israel com Aramacas lá acontecer, quando a Rússia estiver guerreando com a Ucrânia, vai acontecer. É isso que ele está falando? Não. Ele está falando, ó, nessa geração que nós vivemos, vai acontecer tudo isso. E por que se prega dentro dessas igrejas aí que isso vai acontecer? Agora eles estão pregando isso aqui, olha, bem que Jesus falou, né, que estão vendo essas guerras todas aí. Até que eu gostaria de fazer um pequeno vídeo, quem sabe eu uso amanhã, se eu tiver tempo, porque a minha vida é muito corrida. Eu queria comentar um pouquinho, eu tenho 2 comentários importantes para comentar com vocês. Um é sobre a guerra, né?
Para nós entender, vocês têm paciência um pouquinho? Eu não vou explicar, só vou entrar aguçar um pouco. Para nós entender essa guerra que está acontecendo em Israel, e para se achar um meio justo de parar com essa guerra, tem que voltar o quê? Tem que ver o quê? Tem que voltar a 3.500 anos atrás, começar a ver a história, para começar a conhecer a história, para que sejam julgados segundo a história. Essa é a única maneira de acabar com essas guerras. Inclusive lá da Rússia também. Tem que voltar ao passado, conhecer a história do passado e ver como é que foi que aconteceu na história. Quem ganhou e quem perdeu naquela época. Aí você vai resolver. Quer acabar com a guerra? Vamos fazer assim, vamos julgar. Quem tem direito? Volta a 3.500 anos atrás. Aí vocês vão ver quem é que tem direito a ficar com aquelas terras. Os aramaico lá. Não é o povo judeu. O povo judeu perdeu, gente. Eu queria fazer um vídeo, quem sabe eu faço outra hora. É igualzinho a outro caso que eu tenho aqui para compartilhar com vocês, que eu quero fazer um vídeo, que nessa rede social tá assim, ó, falando dela, né? Até ela mesmo tentando se expressar. A Andresa Urashi, né? Estão assim falando dela. Uns dizem que é doença, outros dizem que não sei o quê. Eu queria fazer um vídeo sobre isso. Bem, meus amados, aqui está bem claro, no versículo 36, quando que ia acontecer tudo isso que Jesus profetizou, tudo que ia acontecer, tudo o que os profetas profetizaram, ia acontecer quando? Na presente geração, que aquele povo vivia. Então, tudo ia ser cobrado deles naquela presente geração. E não nossa hoje, como os pastores querem jogar no peito da igreja e dizer que eles vão ser julgados. Não, meus amados, tudo isso aqui tinha endereço, tinha remetente e tinha destinatário. Não era para a igreja nos dias de hoje. Então, meus amados, era isso que eu queria fazer que você entendesse hoje. Era isso que eu queria compartilhar com você. Eu creio que você tenha entendido. Se você já tem acompanhado nossos vídeos diários, semanalmente, né? Eu creio que você entendeu um pouco disso aqui. Eu sei que é complexo, porque nós temos que, como eu falei no princípio, temos que entrar na história de Israel, né? No princípio, por exemplo, também no caso da guerra. Para você entender quem tem razão lá hoje, você tem que voltar a 3.500 anos atrás. Senão você não vai entender. Então é isso, meus amados. Paz e graça eterna a todos nós. Que você tenha uma noite de sono, durma como os anjos, não é com anjo. Se chegar um anjo na tua cama, tu amarre ele. É como os anjos. Amém? Paz eterna e até o nosso próximo encontro, que se dará lá pela sexta-feira, domingo, não sei. Amém? Fica com Deus.